Então falamos sobre alguns crimes, motim, revolta, conspiração na nossa aula passada e hoje nós vamos falar também de alguns outros crimes. A partir de agora, acompanha comigo na tela aí, ó, nós vamos falar sobre um crime que ele é extremamente importante, tá? Que é o crime de deserção. Acompanha comigo aqui na tela, isso. Ó, presta atenção aqui. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Qual é a pena para esse cidadão aqui? Detenção de 6 meses a 2 anos. Se for oficial, a pena é agravada, ok? Na condição de oficial que comete o crime de deserção. Olha para mim, vamos entender um pouco sobre esse crime de deserção. Olha para mim aqui, beleza? Acompanha comigo. Ausentar-se o militar sem licença. Vamos pensar numa situação aqui. O militar, aqui na Polícia Militar do Estado de Goiás, o regime de escala que os militares trabalham é de 24 horas por 72 de folga. Então trabalha 24 horas, 72 de folga. Então o militar, ele trabalhou 24 horas, ok? Então ele tem 72 horas de folga, que dá 3 dias, né? Então temos o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Depois do dia 3, ele teria que cumprir mais 24 horas de serviço, porque ele está no regime de escala de 24 por 72 horas de folga, tá? O que fala sobre o crime de deserção? O artigo 187 que nós estamos estudando, ó. Ausentar-se o militar sem licença, Então presta atenção comigo. O militar trabalhou 24 horas de serviço, tá? E tem direito a 3 dias de folga. Esses 3 dias de folga, ele tem a permissão de ficar em casa, de não precisar ir no quartel, porque é a folga dele, tá? É a folga regulamentada pela escala que ele está trabalhando. Então, se ele não apresentar nesse dia aqui, ó, que seria para ele tirar o serviço, que seria o 4º dia, ele teria que apresentar para tirar o serviço. Se ele não aparecer no quartel, esse dia já é o primeiro dia que começa a contar, beleza? Por quê? Porque ele só tem licença, só tem permissão para se ausentar durante esses 3 dias, que já é a folga regulamentar. Então, no dia que ele teria que trabalhar, começa a contar o quê? O primeiro dia, ó, o primeiro dia da deserção, ok? Então tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui não consumou o crime de deserção, tá? Não consumou o crime de deserção, porque ele fala por mais de 8 dias. Então, 8º dia, meia-noite, ó, meia-noite, 8º dia. Virou o relógio lá, ó, meia-noite e 1 segundo. Meia-noite e 1 segundo, está configurado, consumado o crime de deserção. Beleza? Então, para melhorar o nosso entendimento aqui. Vamos avançar. Tem casos que se assemelham à deserção. A deserção, de modo geral, é isso. O militar se ausenta do quartel, né, da unidade que serve ou do lugar que ele deveria ficar, sem licença, sem a permissão, por mais de 8 dias, tá? Vamos avançando aí. Casos assimilados, olha só, na mesma pena incorre o militar. Qual pena, professor? Na pena de deserção, tá? Que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou de férias. Olha para mim aqui. O que é esse prazo de trânsito, professor? Geralmente o militar, quando ele é transferido de uma cidade para outra, ele tem direito a alguns dias para se instalar naquela cidade. Ele apresenta lá no quartel para o seu comandante e o comandante dá alguns dias para ele se instalar na cidade, trazer mudança, matricular os filhos na escola. Então esse é o prazo de trânsito. O coronel vai determinar o prazo de trânsito para ele regulamentar, né? E após o término desse prazo de trânsito, se ele não se apresentar, nós já começamos a contar o primeiro dia, ok? Porque o prazo de trânsito, ele tem a permissão para ficar afastado. É isso que você vai ter sempre que lembrar. Esse afastamento é sem licença. Se for sem licença, então estamos dentro da contagem dos dias para se consumar o crime de deserção, ok?
Férias é a mesma coisa. O militar ele tem direito a férias anual num período de 30 dias, tá? Mas vamos acompanhando aqui, ó. Deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou estado de guerra. Professor, cassada a licença? Porque é sem licença, como eu falei para vocês, se a licença for cassada, ele tem que se apresentar imediatamente. Ou agregação. Professor, o que é o militar agregado? Geralmente, deixa eu falar um negócio para você, geralmente militar agregado, aqui no caso na Polícia Militar do Estado de Goiás, o militar que ele fica de atestado médico por mais de um ano, ele vai ser agregado, tá? Ele vai ser agregado. O militar que assume uma função no governo, vamos dizer que o militar assume uma secretaria, uma pasta de uma secretaria de segurança pública. Tá lá, o capitão assumiu a pasta de segurança pública do governo do estado. Ele fica agregado, tá? Para assumir essa função. Depois que terminar a missão dele lá, se ele ficou um ano na secretaria, ele retorna para a corporação, ok? Então, findo o prazo de agregação, tá? Ou é cassada a licença ou agregação, tá? Nesse caso, se deixa de se apresentar, já inicia a contagem para o prazo da deserção para se consumar o crime de deserção. Ó, acompanhe novamente aqui, ó, na tela. Inciso 3. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Né? O militar que foi preso, acabou a pena, ele tem que se apresentar imediatamente lá para o seu comandante. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Olha para mim aqui. Presta atenção. Aqui nós estamos diante, que já caiu em prova de concurso, de atestado falso, tá? Um exemplo aqui para encaixar, simulando incapacidade, atestado falso. Vem comigo aqui para a gente entender. Ó, vou apagar aqui para você entender comigo. Vamos dizer que eu fui escalado para trabalhar no carnaval, tá? Fui escalado, militar, fui escalado para trabalhar no carnaval. Mas o que acontece? Eu fui num posto de saúde, e menti lá no posto de saúde falando que estava sentindo sintomas semelhantes aos sintomas da dengue. Nós sabemos que a dengue, o prazo de recuperação, ele sempre vai estar na faixa de 10 a 14 dias. E aí eu conversei lá e tal com o pessoal, consegui enganar o pessoal. Tá lá, ó. Fui escalado para trabalhar no carnaval, mas peguei um atestado de 15 dias, ó. 15 dias. E mandei lá o atestado pro meu comandante. O carnaval ia começar na quinta-feira, ó. Na quinta-feira. Eu peguei o atestado, aqui começa o carnaval, só que eu peguei o atestado na quarta-feira, que já era para não ter que trabalhar no carnaval. E aí o que acontece? Peguei o atestado de 15 dias. O atestado rolou lá e eu fiquei dispensado do serviço. Só que eu peguei esse atestado, levei lá para o comandante, não precisei trabalhar, ok? Só que durante esse período de 15 dias... eu fui pro clube, tava jogando futebol com os amigos, ó. Fui pra farra, curti o carnaval. E o que acontece? Comecei a postar tudo nas redes sociais, ó. Redes sociais. O que o comandante vai fazer? Vai chegar para o comandante e falar, ó, o seu policial, o seu comandado, ele não foi trabalhar no carnaval. E o comandante vai falar, não, ele não foi, só que ele tava de atestado, né? Ele tava de atestado e tal, tava doente. Ah, é, comandante? Aí vai lá e mostra o meu Instagram. O que acontece? As minhas atitudes não condizem com a atitude de quem tava enfermo. Principalmente de uma dengue, né? Que derruba o cara. O que nós podemos deduzir dessa situação? Que eu simulei a doença, tá? Eu simulei a doença. Como o atestado ele é de 15 dias e eu fiquei os 15 dias afastado com o atestado falso, consumou o que aqui? O crime de deserção.
deserção. E caiu uma questão igualzinha desse exemplo que eu te dei numa prova de concurso. Então, em situação aqui do inciso 4 do artigo 188, está falando justamente sobre isso, tá? Simular incapacidade, tá? Simular incapacidade, ok? Nesse caso, não foi para exclusão do serviço ativo e nem para situação de inatividade. Só que eu fiquei afastado durante esses dias, ok? Então, quem inventa doença para sair do serviço militar, tá? Ou para ir para inatividade, finge que está doente da cabeça, né? Isso pode acontecer, o cara finge ali que está passando por um problema psicológico e vai para a situação de inatividade, né? O serviço policial militar, o cara precisa estar com as suas faculdades mentais em dias, porque trabalha com arma. Então vamos dizer que o cara simula uma doença psicológica e vai para a situação da inatividade, né? Vai para a reforma, porque o cara está com 20 anos de serviço, não pode aposentar ainda, não pode ir para reserva remunerada. Ele vai ser reformado. Aí o cara reformado vai para os Estados Unidos, começa a trabalhar lá nos Estados Unidos, entendeu? Trabalhou 2 anos nos Estados Unidos, tal, ganhou dinheiro e veio embora para cá. Então, se descobrir, ficar comprovado essa situação que é simulado, crime de deserção, ok? Então, lembrando, na questão da deserção, o prazo de 8 dias. Lembra que eu coloquei aqui, sem licença, então sem a permissão, ok? Grava isso. E a questão do atestado falso, a simulação de incapacidade, também configura o crime de deserção. Mas sempre ali, respeitando a questão do prazo. Agora presta atenção aqui, ó. Acompanha comigo na tela. Se a deserção ocorre em unidade estacionada, em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada em 1/3, ok? Em 1/3, beleza? Então, ó, já falei para vocês aqui sobre o prazo de trânsito, né? Razão da transferência de cidade ou estado. Então, consegue a aposentadoria a partir de doença através de atestado falso. Agora, sobre a prescrição, que é uma das causas de extinção da punibilidade, que a gente já estudou na aula passada. Sobre a prescrição no caso de deserção, se dá quando o praça desertor atinge a idade de 45 anos. E se o oficial prescreve quando o oficial tem a idade de 60 anos. Beleza? Tranquilo? Guarda essas informações. A prescrição no caso de deserção tem essa particularidade, tá? Que é a questão etária aqui, ok? Deserção especial. Olha só, isso aqui também já caiu em prova de concurso. O que fala aqui? Deixar o militar de se apresentar no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Detenção de 3 meses, de até 3 meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar dentro de um prazo de 24 horas, a autoridade militar ou na falta desta autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar correspondente. Olha para mim aqui, ó. Esse caso de deserção especial não é necessário esperar o prazo de 8 dias. Se o militar não se apresentar no horário marcado, já configurou a deserção. Tem uma missão marcada de um navio aqui para o Brasil e combater uma guerra com a Venezuela, por exemplo, né, que é um país próximo aqui da América do Sul. Venezuela, saiu, marcou 7 horas no porto militar para sair. O que acontece? Eu fui me despedir da minha família, fizeram uma festa, papapá e tudo, e fiquei até tarde curtindo com a galera. Estava marcado 7 horas. Eu acordei 8 horas da manhã e fui até o local, o barco já tinha saído. Já configurou o crime de deserção. Aí tem a particularidade, se após a partida eu me apresentar dentro de um prazo de 24 horas, né, a detenção é de até 3 meses. Então, a detenção mais simples, né, até 3 meses, uma pena mais branda. Mas se eu não me apresentar dentro do prazo de 24, se eu não me apresentar ou me apresentar após o prazo de 24 horas, nesse caso, a pena de deserção, ok? Aquela pena prevista para o crime de deserção. É um caso de deserção especial. Por que especial? Porque ela não necessariamente tem que esperar aquele prazo de 8 dias. Beleza? Vamos avançar. Desrespeito a símbolo nacional. Olha só. Acompanha comigo na tela. Ó. Praticar o militar diante da tropa
ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional, tá? Símbolo nacional. O que a gente pode tirar desse artigo aqui? Que quando fala símbolo nacional, vou dar um exemplo. Se um militar estadual ultrajar uma bandeira do município, não configura esse crime, tá? Porque a bandeira do município não é símbolo nacional. Então, você tem que pensar nisso no exemplo quando você for responder, ok? Então, é ultraje a símbolo nacional, ok? Vamos avançando. Despojamento desprezível. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio. Detenção de 6 meses a 1 ano. A pena é aumentada se é praticado diante da tropa ou em público. Então, no caso desse crime, o despojamento desprezível, como o verbo está lá, despojar-se, no caso, o militar fazendo com o próprio uniforme, tá? Então, esse crime é quando o militar, ele faz isso com o seu próprio uniforme, menosprezo, vilipêndio ao próprio uniforme, beleza? Se for num uniforme de um outro colega, não há que se falar em despojamento desprezível, tá? Porque despojar-se tem a ver com retirar de si, né? Retirar de si, não do outro. Vamos avançando aí. Recusa de obediência. Olha só, recusa de obediência. Recusar obedecer a ordem. O professor está com falta de habilidade aí. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Detenção de 1 a 2 anos. A recusa de obediência não se configura se for uma ordem manifestamente ilegal. Então, se o seu chefe, você, militar, que vai passar nesse próximo concurso, fala amém aí. Isso, escutei seu amém. Se o seu chefe, você está lá trabalhando na viatura com ele, virar para você e falar assim, ó, mata aquele cara ali. Mandou você cometer um crime, de graça, né? Você não tem nenhum excludente de ilicitude, você não está agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, nem cumprindo o seu dever ali, não está revidando uma injusta agressão. Então, ali é um crime, não tem excludente nenhum de ilicitude. Nesse caso, é uma ordem manifestamente ilegal e não configura o crime de recusa de obediência se você falar para o seu chefe, chefe, eu não vou fazer. Se eu quiser fazer, o senhor faz, né? Beleza? Tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. Publicação ou crítica indevida. Olha só. Publicar o militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior, ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Detenção de 2 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. O delito se consuma com a efetiva publicação. Olha para mim aqui, presta atenção sobre esse crime, publicação ou crítica indevida. Vamos dizer que o governo não é aquele governo que você trabalhou, que você gostaria que ganhasse. E aí você que é militar, começa a publicar críticas indevidas, inventando histórias sobre o governo. É um crime militar, tem uma previsão expressa no Código, tá? Do Código Penal Militar, tá? Artigo 166. Então, isso configura crime militar. Publicou uma crítica, tá? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais, ok? Professor, esse crime admite tentativa? Admite tentativa. Vamos dizer que você tá lá trabalhando, fez um texto no Word lá para publicar no seu Instagram contra o seu chefe lá, que você não gosta. E começou a falar um monte de mentiras sobre o seu chefe, falando que seu chefe é isso, aquilo outro, mandando ele para aquele lugar. Publicou. Escreveu no Word. Aí você saiu, vacilou, esqueceu o computador aberto lá e seu chefe chegou e leu todo o seu texto. Entendeu? Você não publicou ainda, porque o artigo fala publicar o militar ou assemelhado, né? Então, o crime ele se consuma com efetiva publicação. Só que como o seu chefe viu lá que o teor do seu texto, no computador que você deixou aberto, aí nesse caso configura a tentativa desse crime aqui. Beleza? Vamos avançando aqui, ó. Ofensa aviltante a inferior. Então, se é a inferior,
o sujeito ativo desse crime aqui é o superior hierárquico, ok? Então, ofender inferior mediante ato de violência, que por natureza o meu empregado se considere aviltante. Detenção de 6 meses a 2 anos é a pena. Chamar sua atenção para essa palavra, né? Aviltante. O que é isso? É uma ofensa humilhante, capaz de inferiorizar, ó, e atingir a honra do ofendido. Essa ofensa vai além da integridade física da vítima. Alguns exemplos doutrinários sobre esse delito: bater nas nádegas da vítima, tratando-lhe como uma criança, puxar a orelha ou despir o subordinado diante de seus pares, tapa no rosto, acompanhado de comentários depreciativos, são alguns exemplos doutrinários desse delito. Para se configurar o crime, deve existir o dolo de humilhar, tá? Deve-se configurar o dolo de humilhar o inferior. A vontade do superior hierárquico é humilhar mesmo o subordinado, tá? Se não tiver essa intenção, configura o delito do artigo 175, que é violência contra inferior. Beleza? Vamos avançar aqui. Uso indevido por militar de uniforme distintivo ou insígnia. Então, o sujeito ativo aqui desse delito é quem? Somente o militar. Olha lá, ó, artigo 171. Usar o militar ou assemelhado indevidamente uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Olha o exemplo aqui, ó. Cabo do Exército utiliza uniforme de sargento. Incide nas penas do artigo 171. Outro exemplo, vamos dizer que você passou no concurso da PM, fala amém. Você está lá, curso de formação de praças, aluno soldado, recebeu sua farda. E aí você, querendo impressionar ali aquela garota, né? Porque isso quem faz é homem, as meninas são mais cabeça, né? O homem geralmente ele fica meio animado demais, né, com a situação. E aí você tá lá com seu uniforme, pegou lá, não sei o que, soldado, né? A primeira coisa que você faz, você vai lá na loja de artigo militar e ó, pá, compra lá aquela luva lá, não sei o que, chega lá na casa da menina e tal. E aí, você é polícia agora? Sou tenente. Entendeu? Se o superior te pegar, bicho, ó, você tá lascado. Você configura ali o uso indevido de uniforme, tá? Uso indevido por militar de uniforme. Beleza? Configura o crime do artigo 171. Agora, olha só o outro artigo aqui que é semelhante. Acompanha comigo aqui. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Que isso, professor? Tá arriscando o nome aí. 10 anos de vídeo aula e não aprendeu ainda, professor? Pois é. Então, ó, qualquer pessoa. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa. Usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia a que não tenha direito. Detenção de até 6 meses. Então, olha assim, ó, cabo da Polícia Militar usa o uniforme de cabo do Corpo de Bombeiro. Incide nas penas do artigo 172 do CPM. Nesse caso desse crime aqui, nós temos aqui no estado de Goiás a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são duas corporações distintas. Então vamos dizer que o cabo utilizou ali o uniforme de cabo do bombeiro ou um cabo do Exército utilizou ali o uniforme da aeronáutica, beleza? Então são situações que são exemplificativas desse artigo 172. Tem uma situação também, porque como fala qualquer pessoa, é comum você ver, às vezes, civil utilizando o uniforme do Exército, né? Gandola, tá ali a gandola, uniforme do Exército e tal. E é crime, tá? É crime militar. Só que, em regra, a doutrina majoritária, acompanha aqui comigo, ó, no comentário. A doutrina majoritária diz assim, ó, se utilizar o uniforme das Forças Armadas indevidamente, incide no artigo 46 da Lei de Contravenções Penais. Excepcionalmente, o Superior Tribunal Militar, né, o STM, tem um entendimento que se utilizar o uniforme relativo às Forças Militares Federais, aí ele pode incidir no artigo 172 do CPM. Então, para a doutrina majoritária, se um civil utilizar um uniforme da PM, do Bombeiro, do Exército, da Marinha,
é artigo 46 da Lei de Contravenções Penais. Não há que se falar em crime militar. Só que para o STM, se for utilizar um uniforme da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, aí incide no crime militar, ok? Que é do artigo 172. E é competência da União, e a União tem competência para julgar os civis, ok? De forma excepcional, tá? Vamos avançando aqui no nosso conteúdo. Exercício de comércio por oficial, tá? Olha só, comerciar o oficial da ativa, beleza, professor? De novo. Oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada, ó. Pena acessória, ó, suspensão do exercício do posto de 6 meses a 2 anos, ou reforma. Só que essa reforma aqui é aquela mesma situação que eu falei para vocês, né? Reforma não foi recepcionada pela Constituição. Essa pena de reforma, porque ela tem, na sua essência, um caráter perpétuo. Mas sobre esse crime militar aqui, ó, oficial da ativa. Então, está falando especificamente dos oficiais que trabalham no serviço ativo. Então, oficial da reserva remunerada ou oficial reformado que estão na inatividade não entram na questão do crime aqui, tá? Outra coisa, esse delito pode ser praticado por 3 formas. Acompanha comigo aqui na tela. 3 formas. Por meio da prática do comércio em si, tornando-se sócio ou participante de sociedade comercial, a ressalva é se for cotista somente, né? Ou tomando parte em administração ou gerência de sociedade comercial. Então, o delito pode ser praticado nessas 3 modalidades aí, ok? Então, ao comentário aqui, esse delito tutela o serviço militar em si, ao vedar o oficial, que o oficial possa comerciar, tendo em vista a sua influência e ascendência sobre a tropa, né? O delito admite a pena forma dolosa e se consuma quando o autor venha a comerciar ou tomar parte, na forma prevista desse artigo, de sociedade comercial, ok? Vamos avançando. Abandono de posto. Abandono de posto. Aqui o posto é o local de serviço, tá? Não está falando do posto dos oficiais, ok? Abandono de posto é o local de serviço. Presta atenção. Abandonar sem ordem superior. Acompanha na tela comigo. Abandonar sem ordem superior o posto ou o lugar de serviço que ele tenha designado ou os serviços que se lhe cumpria antes de terminá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Olha o exemplo aqui, ó. Sair do local designado para o serviço de policiamento ostensivo, a pé sem autorização do comandante. Sem autorização do comandante, ó. Sem autorização do comandante. Olha para mim aqui. Você, policial militar, foi designado para trabalhar em frente ao shopping, né, da sua cidade. Tá lá o serviço de policiamento a pé, mão para trás, olhando, abordando aquelas pessoas que são suspeitas, que você está com o seu olhar de policial, você acredita que possam estar ali com um intento criminoso, tá? E aí, o que acontece? Você, poxa, eu preciso ir ao banheiro, não tem problema. Você vai lá ao banheiro e volta para o seu local de serviço, não tem problema não. Mas vamos dizer que você fala assim, não, eu vou lá dentro, e você e seu parceiro, não, vamos lá dentro, vamos ao banheiro, vamos, mas vocês foram ao banheiro. Não, do banheiro vamos passar ali comer uma pipoca, lá dentro do shopping. Cara, tá passando um filme, vamos assistir um filme. Não dá, né? Já configurou o abandono de posto, porque você tá ali para trabalhar, você não tá ali para comer pipoca, para ver filme, beleza? Então, abandono de posto é quando você sai do seu lugar de serviço sem autorização. Você pode, suas necessidades pessoais precisam ser atendidas, suas necessidades fisiológicas, né? As pessoais não, as fisiológicas. Então, se você precisar ir ao banheiro, tomar uma água, tranquilo, vai lá e volta rapidamente, que aí não configura o abandono de posto. Mas se você sair daquele local designado para fazer outra coisa, sem autorização do seu chefe, do seu comandante, aí configura o crime de abandono de posto. Beleza? Vamos avançar.
Corrupção ativa, e esse é o último crime que eu vou trabalhar com vocês, e depois nós já vamos resolver algumas questões e finalizando aqui o nosso conteúdo. E eu quero falar sobre a corrupção ativa, prevista no artigo 309 do Código Penal Militar, e ele tem uma particularidade, que é uma situação que não tem no Código Penal comum, e é interessante a gente aprender. Acompanha comigo na tela. Vamos lá, sobre corrupção ativa, ó. Dar, já até coloquei aqui em cor diferente no material, ó. Oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Olha só que eu coloquei pra gente aqui. A corrupção ativa no direito penal comum não inclui esse verbo, ó, o dar. Não inclui o verbo dar em seu tipo penal. A corrupção ativa apresenta essa previsão aqui no CPM, no Código Penal Militar. Essa aparição do verbo dar gera esse efeito, ó, diferente do Código Penal comum. Porque no Código Penal Militar, o militar que solicita ou recebe pratica corrupção passiva. E aquele que concorda em dar a vantagem indevida pratica corrupção ativa. Olha só que interessante. O militar que recebe pratica corrupção passiva. E a pessoa que dá ali aquela propina, né? Aquela vantagem indevida, ela pratica a corrupção ativa. Agora acompanha aqui, ó, o resto do comentário aqui para a gente finalizar o estudo. Se um funcionário público solicitar e o particular concordar, não se configura o artigo 333 do Código Penal Militar, apenas a corrupção passiva praticada pelo funcionário público. Então, se o funcionário solicita e o particular concorda, o funcionário público ele configura apenas a corrupção passiva para o funcionário público, beleza? Tranquilo? Vamos resolver algumas questões, é o final do nosso curso aqui, nós vamos resolver algumas questões e dentro da resolução de questões eu faço um apanhado e faço alguns comentários acerca do conteúdo que nós estudamos até aqui, tá bom? Vamos para as questões aqui rapidinho. Olha só, acompanha comigo. Em relação às regras estabelecidas no Código Penal Militar, pode-se afirmar que são considerados crimes militares em tempos de paz os crimes previstos na legislação penal comum, apenas quando praticados por militares contra militares ou em local sujeito à administração militar? Vai pensando aí, vamos ler as outras assertivas. Na generalidade dos casos, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são da competência da justiça comum. Assertiva C. São considerados crimes militares em tempo de guerra apenas aqueles especialmente previstos com essa designação no Código Penal Militar? Tempo de guerra, para efeito de aplicação da Lei Penal Militar, começa necessariamente com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra e termina com a declaração ou reconhecimento do estado de paz? O Código Penal Militar estabelece normas aplicáveis aos crimes militares e às infrações disciplinares praticadas por militar? E aí, o que vocês acham? Olha só, na assertiva A, presta atenção aqui, ó. Apenas, tá? Quando você verificar apenas, nunca, numa questão, você desconfia dela, tá? Então, os crimes militares em tempo de paz não são só praticados por militares contra militares. Ou em local sujeito à administração militar. Aqui é o rol do artigo 9º, né, do Código Penal Militar. Também tem situações em que o militar pratica crime militar contra militar da reserva, contra civil, tá? Artigo 9º, inciso 2, tem essas previsões aqui. Então tá errada essa assertiva. Na generalidade dos casos, a letra B, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são da competência da justiça comum? O que você acha? É verdadeiro, né? É verdadeiro. Essa é a assertiva verdadeira. Por quê? Presta atenção comigo, ó. Na generalidade dos casos, ou seja, na maioria dos casos,
os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são da competência da justiça comum. Claro, você lembra quando nós trabalhamos sobre a competência da justiça militar nos crimes dolosos contra a vida? Eu ainda falei para vocês o seguinte, se for militar estadual, né? Polícia militar, bombeiro militar, sempre vai ser a justiça comum, no caso, competência do tribunal do júri. Mas, quando se trata de militares da União, nós temos lá no artigo 9º, no parágrafo 2º, algumas condições especiais em que, naquelas condições, naquela situação específica, se um militar comete um crime doloso contra a vida do civil, aí ele vai ser julgado pela Justiça da União. Então, a questão aqui está certa. Na generalidade, na maioria dos casos, a competência é da Justiça comum. Porque só em situações excepcionais é que a competência vai ser da Justiça Militar. No caso, só a Justiça Militar da União que pode julgar militares, tá? Os militares federais que cometem crime doloso contra a vida. Se for um militar estadual, crime doloso contra a vida de civil, não tem condição nenhuma. Sempre vai ser a Justiça Comum, Tribunal do Júri. Beleza? Então, já vimos qual que é a questão, né? Qual que é o gabarito. Então, tá aí. O gabarito é esse mesmo, letra B, ok? Próxima questão. Acerca da aplicação da lei penal militar, é correto afirmar. Quero saber a alternativa correta. A lei excepcional ou temporária, decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante a sua vigência? Tá errado já a letra A, né? Na verdade, a lei excepcional ou lei temporária aplica-se até depois que ela termina, lembra disso? Elas são ultrativas, tá? Então, aplica-se independente se ela tá em vigor ou não, beleza? Letra B. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ainda que de propriedade privada. Tá certo, né? Isso aqui tá certo. Isso aqui é a cópia do artigo, tá? Cópia do artigo. Vamos ver a letra C. Os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são da competência da Justiça Militar. Falso, né? Excepcionalmente vai ser da Justiça Militar. Em regra, é da Justiça Comum. Vai ser competência da Justiça Militar só naqueles casos excepcionais, ok? Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o da ação ou da omissão? Tá errado, na verdade isso aqui é a teoria da atividade, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação. Aos crimes praticados em tempo de guerra, nunca se aplicam as penas combinadas para o tempo de paz? Errado também, né? Na verdade a informação é que em tempo de guerra, aos crimes previstos para o tempo de paz, tem ali um aumento de pena. Lembra que nós comentamos sobre isso? Beleza? Então vamos ver qual é o gabarito. Isso, letra B, letra B. Mais questões para a gente treinar. Olha só. A legislação penal militar admite o uso em situação especial de meios violentos por parte do comandante para compelir os subalternos a executar serviços e manobras urgentes, para evitar o desânimo, a desordem ou o saque. E aí? Verdade, né? Nós falamos sobre isso em aulas passadas. Isso aqui é a excludente do comandante. Excludente do comandante. Gabarito aqui, ó, certo. Artigo 42, parágrafo único. Excludente do comandante. É inadmissível, de acordo com o Código Penal Militar, punir a tentativa com a pena do crime consumado. Olha só essa questão aqui, eu falei para você que ela costuma cair em provas. Se eu fosse examinador, eu colocaria numa prova de concurso. Punir a tentativa com a pena do crime consumado, se você for analisar objetivamente, fala, meu Deus, isso é impossível. Se é o crime atentado, pune, não tem como, não se consumou o crime. Mas o parágrafo único do artigo que traz o Instituto da Tentativa no Código Penal Militar diz que nos casos de excepcional gravidade, é possível o juiz aplicar a pena do crime consumado quando se tratar de tentativa, né? Vamos ver qual é o gabarito. Então, o gabarito errado existe nos casos de excepcional gravidade. Questão 3 aqui, acompanha comigo, ó. É isento de pena
Isento de pena o agente que pratica conduta contra pessoa diferente daquela que tinha intenção de atingir, visto que não alcançou o seu objetivo. Não, na verdade isso aqui é impossível, né? Não é isento de pena, né? Não é isento de pena. Aqui nós estamos falando do erro sobre a pessoa. Lembra que nós falamos sobre isso em algumas aulas atrás? Do erro sobre a pessoa, na verdade, ele alcança... Na verdade, ele não é isento de pena, ele é penalizado como se tivesse alcançado o seu objetivo. Inclusive no que se refere à pessoa, né? Porque lembra que o exemplo que eu dei, inclusive, quando nós falamos sobre isso, foi do cara que queria matar o próprio irmão, mas ele matou uma pessoa que era semelhante ao seu irmão. No caso, a agravante de ser irmão dele, por mais que não for o irmão que ele matou, vai acompanhá-lo, né? Essa agravante vai ser inserida na sua pena justamente porque tem essa previsão do erro sobre a pessoa. Responde como se tivesse atingido a pessoa desejada. Vamos lá, o gabarito errado. Responde como se tivesse alcançado o seu objetivo. Mais questõezinhas aí. Olha só, presta atenção. Um adolescente com 17 anos de idade, convocado ao serviço militar, após ser incorporado, praticar a conduta definida no CPM como crime de insubordinação, praticado contra superior, será alcançável pela Lei Penal Militar, a qual adotou para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos de idade, o sistema biopsicológico, em que o reconhecimento da imputabilidade fica condicionado ao seu desenvolvimento psíquico. E aí, o que você acha? Em suma, a questão está falando que um menor de 18 anos, o adolescente de 17 anos de idade, que foi incorporado ali, né, no militarismo, ele pode ser aplicado à lei penal militar, a uma previsão de crime militar. Está errado, né? Porque a Constituição é que tem que ser respeitada. A Constituição existe no artigo 50, no artigo 51, no Código Penal Militar, falando sobre isso, essa situação em que equiparação do menor ao de 18 anos, ao imputável, né? Mas nesse caso não existe, porque a Constituição ela proíbe isso, ela fala que o menor de 18 anos ele é inimputável e ponto final. Ok? Vamos ver qual é o gabarito. Errado, né? Como eu falei para vocês, responsabilizar adolescente entre 16 e 18 anos, entre 16 e 18, mas 18 já pode, né? Entre 16 e 17 anos e alguns meses, não pode ser aplicada, né? Porque a Constituição dispõe de forma contrária. Meu amigo, minha amiga que nos acompanhou durante esse curso, eu quero agradecer a você por nos deixar entrar dentro da sua casa e trabalhar com esse conteúdo específico e de forma objetiva para que você possa alcançar a sua aprovação. Deixa eu te falar uma coisa, não se esqueça, além das videoaulas, você tem o seu material de apoio em PDF. E outra, a sua tarefinha de casa, qual que é? Faça a leitura do Código Penal. E mais, resolva questões. Como a gente resolveu aqui algumas questões, você percebeu que as questões elas são um pouco difíceis, né? Vêm de forma bastante diferente da lei seca e até às vezes da parte teórica que a gente estudou aqui. Mas o nosso curso ele vai ser suficiente para que você possa ter êxito na sua aprovação e consiga resolver as questões de direito penal militar que vai cair na sua prova, ok? Um grande abraço, professor Elias Castro deseja a você sucesso e eu espero você, se você for fazer o curso da Polícia Militar do Estado de Goiás, eu estou esperando você na Academia de Polícia Militar, beleza? E lá você vai testemunhar, fala, professor, eu vi o online, eu estudei com o senhor e foi muito bom e hoje eu estou aqui realizando o meu sonho. Realize os seus sonhos. E nós, da Faculdade Realize, estamos aqui para ajudar a alcançar o seu objetivo. Beleza? Até mais e tchau!